Pois bem, sejam mais uma vez bem-vindos. Hoje é a nossa quarta aula do nosso curso Matemática Financeira Básica e nós vamos trabalhar com a variação percentual. A variação percentual, ela é pensar assim, a grosso modo, o inverso do que nós vimos no aumento e no desconto. Só que no aumento e no desconto, nós tínhamos uma certa porcentagem, uma taxa certa de porcento que ia ser aumentada e descontada, né? Então, no nosso primeiro exemplo, nós tivemos lá um aumento, um desconto, por exemplo, de 20%, né? E nós chegamos a R$ 720 o novo preço da nossa máquina de lavar. E os 20% estava relacionado a R$ 120. Então, a variação percentual agora, eu não tenho essa porcentagem. Então, eu tenho o valor final e o valor inicial e o valor final. Então, o produto custava X e ele agora está custando, por exemplo, X mais alguma coisa. Então, ele teve um aumento ou um decréscimo, um desconto, certo? Então, nós vamos trabalhar com dois valores e precisamos descobrir qual foi a porcentagem aplicada nesses valores. Então, por isso que se chama variação percentual. Vejamos o exemplo. No início do mês, o preço do quilograma do salmão em um mercado municipal era de R$ 40. No final do mês, o mesmo tipo de salmão era vendido a R$ 43 o quilograma. De que maneira podemos expressar esse aumento? Então, quais são as maneiras que nós podemos visualizar esse aumento? Primeiramente, está óbvio, né? O aumento foi de quanto? O aumento foi de R$ 3. Então, está simples e fácil de visualizar, não é isso? Então, se era 40, passou para R$ 43, R$ 3, né? Precisando nem fazer conta, sem esforço nenhum. Então, teve um aumento de R$ 3. Subiu pouco ou muito? Subiu muito, isso é um aumento consideravelmente grande, né? Em relação ao produto que nós estamos no nosso exemplo. Então, mas o X da questão é o seguinte: esses 3% representa quanto de aumento? Quantos por cento, na verdade, subiu esse produto? Então, a nossa questão toda é essa. Quanto que aumentou o nosso produto em porcento? Isso é a variação percentual. Isso é calcular a variação percentual. Nós tivemos o quê? Um aumento, né? Então, primeiramente, o que nós podemos fazer é muito simples. É pegar o valor, a diferença que subiu, que é de R$ 3, e dividir pelo valor inicial. Isso nós vamos chegar, divisão de decimais também você precisa dominar, tem que dominar mesmo, para de fazer conta em calculadora e vamos trabalhar matemática aqui, ó. No Enem cobra demais números decimais, demais mesmo. Então, se você está com dúvida, também tem uma playlist disponibilizada aí para vocês. Então, dividir 3 por 40 vai dar 0,075. 0,075. Isso é, nós temos que multiplicar por 100, multiplicar esse valor por 100, nós vamos encontrar 7,5%. Então, na verdade, qual foi o aumento do nosso produto? Foi de 7,5%. Agora, se nós voltarmos lá na nossa matéria da aula 2, que é o aumento, vocês podem perceber que isso é fazer R$ 40 mais 7,5% de 40, que nós vamos chegar num novo preço de R$ 43. Essa é um tipo de variação percentual. Vejamos o que mais nós temos que saber sobre a variação percentual para facilitar a nossa vida. Mas também nós temos outra possibilidade de calcular isso, de uma maneira também que pode ser bem
mais rápido. Observe, se nós pegarmos o valor final, que foi de R$ 43,00, e dividir pelo inicial, nós vamos encontrar 1,075, certo? Então, esse 1 aqui, olha, esse número 1 é a parte inteira, ele é o 100%. Então, fazer 1 menos 0,075 sobra o quê? 0,75. Multiplicado por 100 nos dá 7,5%. Certo? Então, também é uma possibilidade para calcular essa variação percentual. Feito isso, isso nos leva a uma pequena fórmula, certo? Observe como que essa fórmula se dá. Então, nós podemos ter aqui na fórmula o P de percentual, V1, né? V1 que pode ir V0 e esse 1 inteiro aqui que nós precisamos entender. O V1 é o último valor, o novo valor. Em alguns livros nós vamos ver como VF, que é o valor final. E o V0 como VI, que é o valor inicial. Então, vocês vão ver esses dois valores. Isso não é usado aqui para não misturar com as ideias lá da área da física, onde nós temos valor final menos valor inicial, que é a taxa de variação, e aí por aí vai, ok? Então, dando continuidade aqui nos nossos termos, né? Nós podemos perceber aqui, ó, como eu disse, o V0 é o valor inicial de um produto, o V1 é o valor desse produto em uma data futura, que é o último valor final, né? E também aqui, olha, nós temos o P, que é a variação percentual do preço desse produto no período considerado, expressa na forma decimal. Olha lá que eu disse. Ele é dado na forma decimal, que nós precisamos ainda multiplicar por 100 para chegar na porcentagem. Não é isso? Então, é isso que nós vimos aí um pouquinho antes desse detalhe. Então, dando continuidade, nós temos ainda que se o P, ou seja, se o percentual for maior que zero, dizemos que P representa a taxa percentual de aumento ou acréscimo. Ou ainda, se P for menor do que zero, dizemos que P representa a taxa percentual de desconto ou de decréscimo. Então, foi o que nós vimos, por isso que nós vimos primeiro o aumento e o desconto, para entender bem, mas antes disso, lembra, tem a porcentagem ainda, né? Trabalhar, que sempre nós vamos estar usando a porcentagem. Então, aqui nós chegamos na taxa. Então, se o P, que representa a taxa, a variação desses dois valores, for positivo, for maior do que zero, nós tínhamos um aumento. Então, no nosso caso aqui, quanto que deu? Deu 7,5 positivo. Obviamente, o exemplo já mostra que foi um aumento, um acréscimo. E se der negativo, é porque foi um desconto ou um decréscimo. Olha, espero que vocês tenham compreendido. Eu vou deixar no link aqui abaixo uma lista de exercício para vocês em PDF, para que vocês possam fazer e praticar, se vocês quiserem. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, deixe suas mensagens no comentário. E nos veremos na nossa próxima aula, na nossa aula de número 5, sobre taxas de juros, os tipos de taxas de juros. Até lá e um forte abraço!